TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, dia 19 de março, e você vai ver a seguir. Justiça determina retorno completo das linhas de ônibus, como era antes da pandemia da Covid-19 em Petrópolis. Carro e ônibus se envolvem em acidente em Petrópolis. Polícia recupera celular subtraído e prende em flagrante homem que exigia dinheiro para a devolução do aparelho em Paraíba do Sul. Governo do Estado do Rio lança panorama de enfrentamento à violência contra a mulher. Número de vítimas de bala perdida no Rio aumenta 58% em 2025. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins Alves, determinou o retorno integral das linhas dos ônibus, como era antes da pandemia da Covid-19. A repórter Mariana Braga traz mais informações sobre este assunto. O juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis determinou que as linhas dos ônibus municipais sejam retomadas com horários, itinerários e frotas da forma que operavam antes da pandemia. O prazo dado pela Justiça é de 30 dias. A sentença, assinada no dia 27 de fevereiro, mas divulgada nesta semana, informa que as empresas têm até o dia 25 deste mês para restabelecer integralmente a operação do sistema público de transporte coletivo em Petrópolis. Caso não seja cumprida, a multa será de R$ 367.795,04, além de R$ 80 mil diários para o Cetranspetro e a empresa infratora, e R$ 100 mil ao responsável pela gestão da empresa de transporte. A decisão reitera uma sentença da Justiça de 2022 para o retorno das frotas integrais dos ônibus, o que não aconteceu. A Justiça determinou ainda que a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, o município e o Cetranspetro adotem medidas necessárias para o cumprimento dessa determinação. Em nota, o Cetranspetro informou que vai pedir uma reunião com o juiz da 4ª Vara Civil, juntamente com as empresas de ônibus, para ter a oportunidade de explicar as transformações que aconteceram nos últimos 5 anos envolvendo o sistema de transporte em Petrópolis. O sindicato destacou ainda que entre 2019 e 2024, 134 ônibus foram adquiridos. Alguns passageiros observaram uma melhoria no serviço, principalmente para quem dependia do serviço da Petroita e Cascatinha. Não, agora que tá bom, né? Que trocou essa empresa aí é que melhorou. Para mim tem bastante que eu fico na principal. Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, as empresas reduziram os horários e as frotas dos ônibus em Petrópolis, obedecendo às recomendações do Ministério da Saúde. A Justiça ainda em 2022 ordenou o retorno integral dos itinerários do transporte coletivo municipal, o que não aconteceu no período determinado. E na cidade, os usuários do transporte público ainda enfrentam alguns problemas, como, por exemplo, a falta de horários. O horário mudou, mas é de hora em hora. Ali só tem de hora em hora, é um ônibus só. De lá para vir para o centro, sim. Hoje, a hora e meia, passa lá a hora e 45. Atrasa muito para descer lá de cima, leva uns 15 minutos mais ou menos. Esses ônibus aí, não tem horário. Aí fica complicado, porque tu quer pegar, larga do serviço, trabalha de noite. Trabalha de dia, quer ir para casa, não tem horário. Seria maravilhoso se realmente as empresas voltassem a operar com 100% da frota, mas eu infelizmente acredito que isso não vai acontecer, principalmente depois que a Petroita e a Cascatinha tiveram as operações finalizadas e as empresas que atuam hoje estão assumindo emergencialmente essas linhas. Então, eu acho difícil que as outras linhas voltem a funcionar com horário normal, mas claro, seria importantíssimo aqui para a população que depende do transporte público, mas nós vamos ficar de olho e claro, a gente traz atualizações para vocês. Mas ainda falando sobre o transporte
Transporte aqui em Petrópolis sobre o trânsito. Um acidente entre um carro e um ônibus foi registrado na manhã de terça-feira na Avenida Barão do Rio Branco aqui em Petrópolis. E na noite de segunda-feira, um carro colidiu contra um poste no distrito de Itaipava. Na manhã desta terça-feira, um acidente entre um ônibus e um carro de passeio interditou uma das pistas da Avenida Barão do Rio Branco, pouco antes do acesso ao Atílio Marotti, no sentido centro em Petrópolis. Equipes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes interditaram a via para que os veículos pudessem ser retirados por um reboque do local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 4 pessoas foram atendidas e liberadas no local. Na noite de segunda-feira, um outro acidente foi registrado em Petrópolis, desta vez na estrada União Indústria, no distrito de Itaipava. Na ocasião, um carro de passeio colidiu contra um poste, em frente à Granja Brasil. Os bombeiros não foram acionados para a ocorrência. Gente, agora saindo de Petrópolis, indo lá para Paraíba do Sul, olha só esse caso que aconteceu nessa semana. A Polícia Civil recuperou um celular que foi roubado e prendeu em flagrante o responsável por esse roubo, que estava exigindo o dinheiro da vítima para devolver esse aparelho. Olha só. Na terça-feira, uma jovem compareceu à 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, comunicando aos policiais que o seu celular e sua bolsa haviam sido roubados em um bar há cerca de 4 dias. Segundo a vítima, um amigo estaria lhe ajudando a recuperar o aparelho com um homem que exigia R$ 700 para devolução. Uma apuração foi iniciada em conjunto por policiais civis e por policiais militares do serviço reservado. No entanto, os agentes encontraram indícios de que o rapaz, de 24 anos, que era amigo da vítima, era quem estava na posse do aparelho e tentava aplicar um golpe na própria amiga. Através de uma conta secundária de WhatsApp, ele se passava por um terceiro que exigia dinheiro para entregar o telefone. Depois, fez contato com a amiga se oferecendo para levar o dinheiro até o suposto homem e resgatar o celular. A pedido dos policiais, a vítima marcou um ponto de encontro para entregar o dinheiro e lá, o amigo da vítima foi preso em flagrante, sendo ele encontrado com o celular da vítima em seu bolso. Espera ele descer. O jovem foi preso em flagrante por tentativa de estelionato e um inquérito foi instaurado para apurar sua participação no furto. Uma bolsa e outros pertences da vítima também foram recuperados pela equipe policial. Nossa senhora, nem no amigo essa pessoa pôde confiar. Nossa, que tristeza, gente. Mas agora mudando de assunto, o governo do estado do Rio de Janeiro lançou o Panorama da Violência contra a Mulher 2025, com uma visão geral da violência de gênero em território fluminense em 10 anos. O documento mostra que o homicídio doloso de mulheres teve queda de aproximadamente 26% em todo o estado. A iniciativa visa auxiliar a criação de políticas públicas voltadas à proteção e acolhimento das mulheres. O relatório, desenvolvido pelo Instituto de Segurança Pública, revela uma redução de 26,3% nos casos de homicídios dolosos de mulheres no estado no último ano. No Rio de Janeiro, foram registradas 140 vítimas desse crime, contra 190 em 2023. No panorama, são disponibilizadas análises de alguns dos crimes que fazem parte da violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. Segundo os dados disponibilizados no painel, na região serrana, o município de Teresópolis foi o que mais registrou casos de denúncias de violação contra as mulheres. De janeiro de 2024 a janeiro de 2025, foram 29 denúncias. Em seguida está Petrópolis com 24 casos e Teresópolis com 13. No painel, é possível visualizar os dados de denúncia de homicídio doloso, tentativa de homicídio, assédio sexual, tentativa de feminicídio e feminicídio. Neste mês de março, a Lei do Feminicídio completou 10 anos de vigência. Sancionada em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff, a norma inseriu no Código Penal o crime de homicídio contra as mulheres no contexto de violência doméstica e de discriminação. No feminicídio, o assassinato ocorre devido ao fato da vítima ser mulher. E aí, geralmente, a gente está ali no contexto de violência doméstica, enfim, que pode ser uma violência física, psicológica, sexual. O homicídio ele tem uma motivação muito mais ampla. Não tem como você direcionar especificamente
se tem a condição de gênero, mas quando a gente tem uma morte de uma mulher no contexto principalmente de violência doméstica, fica claro que é uma violência de gênero, capitulando em si o ato e o crime como feminicídio. Em outubro do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.994 e ampliou a pena para quem comete o crime. A punição, que variava de 12 a 30 anos de prisão, passou para mínimo de 20 e máximo de 40 anos. De acordo com números do Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, o Brasil registra cerca de 1.000 assassinatos de mulheres por ano. Hoje, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é muito conhecida, mas o Brasil também é signatário em vários tratados internacionais que dá obrigatoriedade para o nosso país, no campo legislativo, ter maior proteção às mulheres, que são vítimas de diversas violências. Então, ela tem um marco muito importante, claramente considerando todo o contexto das obrigações, enfim, dos números mesmo, que faz com que o legislativo se movimente, e ela também traz mais visibilidade. O banco de dados é mantido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir de informações enviadas pelos estados à pasta. Até outubro de 2024, foram registrados no país mais de 1.100 mortes por feminicídio. Quando a gente fala estatisticamente sobre assassinato de mulheres, quando a gente coloca esses assassinatos dentro do homicídio, a gente não tem como contabilizar o que é violência doméstica, o que é homicídio por violência de gênero, o que é homicídio. Então, assim, ela traz visibilidade ao tema, então a gente pode estudar a partir de dados estatísticos, o que faz a gente produzir política pública, prevenção, enfim, e o próprio reconhecimento e a voz à violência contra as mulheres. Mas ainda segundo o panorama da violência contra a mulher, o crime de homicídio também registrou um número significativo, apesar da redução de 26,3%. Em 2024, 140 mulheres foram vítimas de homicídio. E a advogada Beatriz Magrani destaca ainda a importância de uma mulher procurar ajuda sempre que se sentir em situação de perigo. Sempre é muito importante, né, que a sociedade, que o nosso país fortaleça as legislações contra as mulheres, porque, além dos números serem alarmantes, a gente tem uma cultura onde, infelizmente, as mulheres não são respeitadas, seja no mercado de trabalho, seja nos relacionamentos. Então, qualquer tipo de legislação com prevenção a assédio, a feminicídio, a violência doméstica é sempre um marco importante e que a gente precisa conscientizar, comunicar e estar sempre ajudando mais mulheres com relação a isso. Fazer a denúncia é muito importante, né? E ainda falando sobre violência, nos primeiros 75 dias deste ano, de 1º de janeiro a 16 de março, 41 pessoas foram vítimas de bala perdida no estado do Rio de Janeiro. Esse número representa um crescimento de 58% em relação aos 26 casos que foram registrados no mesmo período de 2024. A comparação faz parte de um levantamento divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Fogo Cruzado, uma instituição sem fins lucrativos que compila dados de tiroteios e feridos por arma de fogo em diferentes capitais brasileiras. De acordo com a metodologia do Fogo Cruzado, é considerada vítima de bala perdida a pessoa que não tinha nenhuma ligação, participação ou influência sobre o evento no qual houve disparo de arma de fogo, sendo, no entanto, atingida por projétil. O estudo aponta ainda que as 41 vítimas de bala perdida representam 11,5% do total de 355 pessoas que foram baleadas no estado em 2025. Os disparos de arma de fogo deixaram no total 167 vítimas e 188 feridos. Entre as vítimas de disparos de arma de fogo estão 3 crianças, 3 adolescentes e 7 idosos. O Fogo Cruzado informa também que 9 vítimas de bala perdida morreram e 39 ficaram feridas. Esses números também superam os do ano passado, quando no mesmo período 3 baleados morreram e 23 ficaram feridos. O Fogo Cruzado colhe e divulga por meio de um aplicativo de celular informações sobre trocas de tiro em tempo real, que são verificadas por analistas. O Instituto identificou que 66% das vítimas de bala perdida nos primeiros 75 dias de 2025 foram atingidas durante a realização de operações policiais. Ao todo, foram contabilizados 27 casos, dos quais 7 terminaram com morte. Já no mesmo período do ano passado, foram 10 casos em operações policiais, cerca de 38%, sendo 1 morte e 9 feridos. E você vai ver depois do intervalo. Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro alerta municípios após a confirmação de 2 casos de sarampo.
lucro de planos de saúde aumentou 271% em 2024. Rio de Janeiro amplia para 18 anos a faixa etária para a vacinação da dengue. A PPO realiza campanha de Páscoa. Senac RJ abre mais de 25 vagas gratuitas para jovens de 16 a 21 anos no programa Portal do Futuro na região serrana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E agora falando em saúde, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que recebeu, no fim da tarde da última sexta-feira, a confirmação de 2 casos de sarampo em uma mesma família no município de São João de Meriti. As amostras foram analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública, Noel Núteus e pela Fiocruz. Em 2025, segundo o Ministério da Saúde, foram 8 casos notificados de sarampo em todo o estado do Rio de Janeiro. Na cidade de Petrópolis, ainda não houve nenhuma notificação. Em 2024, o estado do Rio de Janeiro notificou 207 casos suspeitos de sarampo, dos quais 205 foram descartados. Um foi confirmado e um permanece em investigação. Nas ruas, alguns petropolitanos relataram estar cientes da gravidade e prevenção da doença. A gente tem que procurar uma vacinação para combater nessa doença, porque é perigoso, né? Todos nós estamos cientes que é perigoso para a criança, para os adultos, às vezes também que não tomou ainda, né, a vacina. A vacinação é muito importante para a prevenção, né, da doença, né? E eles estão, ele e o mais velho também estão vacinados, isso é muito importante. O sarampo é uma doença infecciosa grave causada por um vírus e que pode levar à morte. A transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, respira ou espirra próximo de outras pessoas. A maneira mais eficiente de prevenir o sarampo é por meio da vacinação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o último caso confirmado de sarampo no município de Petrópolis foi registrado em 2020. Em 2024, foram aplicadas 5.114 doses da vacina triviral contra sarampo, cachumba e rubéola, correspondendo a 97% de cobertura vacinal.
A vacina é fundamental. O que está acontecendo no mundo todo? Houve um decréscimo das campanhas de vacinação, as pessoas não estão sendo vacinadas regularmente. Então, acho que o caminho ideal para que não aconteçam as doenças, sejam elas de qualquer etiologia, é a vacinação. O esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde prevê 2 doses. A primeira aos 12 meses de idade, com a vacina tríplice viral para sarampo, cachumba e rubéola, e a segunda aos 15 meses, com a tetraviral, que inclui a varicela. Pessoas de 1 a 29 anos devem ter 2 doses da tríplice viral, enquanto adultos de 30 a 59 anos devem ter pelo menos 1 dose. Profissionais de saúde precisam comprovar 2 doses independentemente da idade. Em situações de surto, crianças de 6 a 11 meses podem receber uma dose extra chamada dose 0. E é importantíssimo os pais, levarem os filhos para vacinar. É a vacina que vai combater. É isso, na verdade, contra todas as doenças, né? É importantíssimo manter o calendário de vacinação sempre atualizado. Bom, e ainda falando em saúde, os planos de saúde registraram um lucro líquido de mais de 11 bilhões e 100 mil reais mais de 11 bilhões e 100 milhões de reais em 2024, um aumento de 271% na comparação com 2023. Esse resultado também é superior ao que foi obtido nos 3 anos anteriores somados. De acordo com os dados divulgados na quarta-feira pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a parcela equivale a aproximadamente 3,16% da receita total das operadoras, que foi de aproximadamente 350 bilhões de reais. Isso significa que, para cada R$100 gerados, as empresas obtiveram cerca de R$ 3,16 de lucro. O painel econômico-financeiro da saúde suplementar mostra ainda que a sinistralidade registrada no último trimestre do ano passado foi a menor para este período desde 2018, um total de 82,2%. Esse cálculo mede qual a proporção da receita recebida com as mensalidades é utilizada em despesas assistenciais. Isso significa que os planos utilizaram cerca de 82,2% do que receberam dos clientes para custear os serviços e insumos utilizados por eles. De acordo com a agência, isso é resultado da reorganização financeira promovida especialmente pelas operadoras de grande porte, que têm reajustado as mensalidades em patamar superior à variação dos custos com as despesas assistenciais. Outra parte importante do resultado financeiro positivo também é devido às aplicações financeiras. A maior parte do lucro total do setor ficou com as operadoras médico-hospitalares de grande porte, um total de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Considerando apenas essas empresas, a diferença entre as receitas e as despesas diretamente relacionadas às operações de assistência foi positiva em 4 bilhões de reais. E voltando a falar em vacinas, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro ampliou o público-alvo da vacinação contra a dengue para adolescentes de 17 a 18 anos. A medida vale até o dia 26 de março e a finalidade é aproveitar cerca de 50 mil doses remanescentes entre o grupo prioritário neste momento. A vacina também está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 16 anos que ainda não se vacinaram. De acordo com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, a dengue é sempre uma preocupação no verão, mas este ano os números são muito menores do que no ano passado, quando houve uma epidemia na cidade do Rio e também no Brasil. Segundo ele, existe a preocupação porque o número cresce em São Paulo, já que tem mais de 58 mil casos, além da dengue tipo 3 circulando e pode chegar ao Rio a qualquer momento. A secretaria reforça que a vacina contra a dengue é segura e eficaz e foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A campanha faz parte do Programa Nacional de Imunizações do Governo Federal, sendo o Brasil o primeiro país do mundo a incorporar o imunizante à rede pública de saúde. O município do Rio registrou em fevereiro a primeira morte por dengue. A vítima foi um homem de 38 anos, morador do bairro de Campo Grande, zona oeste da capital. Mais de 7 mil pessoas já foram contaminadas pela doença na cidade. E olha só, gente, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, deu início à campanha de Páscoa de 2025 da associação. O projeto realiza a doação de 60 cestas para famílias atendidas pela instituição. Durante esta ação, assim como acontece no Natal, são entregues alimentos que fazem referência à data comemorativa.
A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, deu início à campanha de arrecadação de produtos essenciais para a composição da Cesta de Páscoa destinada às 60 famílias atendidas pela instituição. Nós estamos pedindo a todas as pessoas, a todos os petropolitanos, às empresas que queiram nos ajudar, que não é muita coisa, porque se cada um der um bombom, a gente consegue colocar nessas 60 cestas que todos os meses nós doamos para os pacientes. Só quando chega Natal, Páscoa, a gente sempre quer incrementar um pouquinho. A associação busca levar não apenas alimentos para aqueles que enfrentam o impacto do diagnóstico, do tratamento e do pós-tratamento do câncer, mas também momentos de acolhimento e alegria através de alimentos que remetem às datas comemorativas. Nós estamos pedindo bombom, estamos pedindo canjica, leite de coco, coco ralado, leite condensado, suco de garrafa, achocolatado, milho, ervilha, gelatina e biscoito. Mas qual biscoito? Qualquer tipo de biscoito. As doações podem ser entregues diretamente na Casa de Apoio, na Rua Visconde da Penha, número 72, e para aqueles que encontram dificuldades em levar os produtos até o local, a APPO também disponibiliza a contribuição via Pix, pela chave appo@appo.org.br. Os pacientes oncológicos assistidos pela APPO estão em situação de vulnerabilidade social e recebem acompanhamento contínuo do setor de assistência social da entidade, que avalia e monitora as necessidades. Os produtos doados são rigorosamente triados e organizados e distribuídos em um dia especial na sede da instituição, fortalecendo os laços entre pacientes, familiares e voluntários. Bom, gente, falando em oportunidade, os jovens de 16 a 21 anos podem se inscrever nas vagas gratuitas do Portal do Futuro, que é um programa de transformação social do Senac RJ e que promove orientação comportamental e estimula a inserção no mercado de trabalho por meio de capacitação profissional. São 234 oportunidades em unidades do Senac RJ na região metropolitana do Rio de Janeiro e em 2 municípios do estado. Em Petrópolis, a oferta é de 27 vagas e os alunos recebem auxílio-refeição, além de material didático e uniforme gratuitos. As inscrições devem ser feitas de 17 de março a 25 de abril de 2025 pelo site portaldofuturo.rj.senac.br. No endereço, também podem ser obtidas mais informações sobre as turmas. As aulas têm previsão de início no dia 5 de maio. Serão oferecidas turmas nas unidades da Barra da Tijuca, Campo Grande, Centro Politécnico, Copacabana, Irajá, Madureira, na capital e nos municípios de Petrópolis e Resende. O Portal do Futuro atua junto ao jovem para transformá-lo, tanto no convívio social quanto para prepará-lo para a vida profissional. As unidades curriculares abordam as missões do programa: ser pessoa, ser cidadão, ser profissional e ser digital, que tem por objetivo ampliar a possibilidade de exercício consciente da cidadania. Além disso, o Portal do Futuro busca auxiliar o ingresso do jovem no mercado de trabalho com formação profissional nas áreas de gestão, design, eventos, turismo e hotelaria. Durante o programa, o jovem também experimenta um período de vivência em empresas parceiras, onde pode conhecer o real cotidiano do mundo do trabalho. Além da idade, entre 16 e 21 anos, o candidato precisa cursar pelo menos o primeiro ano do ensino médio e ter renda familiar de no máximo 2 salários mínimos por pessoa para ser admitido pelo programa Senac de gratuidade. Para o processo seletivo, os candidatos selecionados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: o RG, o CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Além da documentação necessária, menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável. O Portal do Futuro oferece aos participantes auxílio transporte, além de lanche diário, todo o material didático e uniforme gratuitos. E você vai ver depois do intervalo. Homem é preso por estupro de vulnerável em Petrópolis. Cláudio Castro abre a Super Rio Expo Food e visita estandes de incentivo à produção fluminense.
Sinditurismo Petrópolis garante inscrições gratuitas para empresários no Super Rio Expo Food 2025. Isenção do imposto de renda será equivalente a um 14º salário, segundo Fernando Haddad. Calor extremo, alta do milho e quaresma pressionam o preço do ovo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, olha só, um homem de 55 anos foi preso por estupro de vulnerável em Petrópolis na segunda-feira. O acusado foi detido pela Guarda Civil após molestar uma criança de apenas 7 anos. E quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é Ana Beatriz Tomás. O acusado foi detido após populares denunciarem à Guarda Civil que um homem teria acabado de estuprar uma criança de apenas 7 anos e estava escondido dentro da Igreja do Rosário, no centro de Petrópolis. De acordo com o padrasto e o tio da vítima, o acusado passou a mão nas nádegas da criança e fugiu para a igreja para evitar ser agredido. Aos guardas, o homem alegou que apenas se aproximou e conversou com a criança. Apesar disso, ele foi encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Lá, ele foi autuado por estupro de vulnerável. A pena para esse crime é de 8 a 15 anos de prisão. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Que tristeza. Bom, pelo menos agora ele foi preso. Ana, muito obrigada por suas informações. E agora, mudando totalmente de assunto, o governador Cláudio Castro participou nesta terça-feira da abertura do maior evento de negócios alimentícios das Américas, a Super Rio Expo Food, que está sendo realizada até o dia 20 de março no Rio Centro. O governo do estado marca presença na 35ª edição da conferência com o espaço Agro Rio Business, que é mantido pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, e mais 2 espaços com o Rio Solidário e o Codim RJ. Além de criar um ponto estratégico de conexão com a organização sem fins lucrativos, incentivando o cadastro para ampliar a rede de contatos com apoiadores e parceiros, o Estado vai conectar as 20 agroindústrias de base familiar do interior às principais oportunidades de negócios do continente. Quando a gente incentiva o nosso empreendedor
quando a gente incentiva o nosso empresário, quando a gente dá a ele a base, os subsídios, o empreendedor vai longe. A estrutura montada pelo governo do estado na 35ª edição da Super Rio Expo Food serve de vitrine para que os produtores rurais do estado possam exibir suas mercadorias. Dentro do Agro Rio Business, mantido pelo governo, há o Espaço Sabores do Rio, que tem como destaque a apresentação de 6 cadeias produtivas: abacaxi, banana, laranja, café, farinha de mandioca e vinho. Além disso, como novidade deste ano, há a presença dos prefeitos dos municípios que representam as respectivas cadeias e ainda conta com o espaço para falar sobre cases de seus municípios. O Estado realmente hoje passou a ser parceiro. Todo o setor produtivo, indústria, comércio, mercado, bares e restaurantes, hotéis, turismo, ciência e tecnologia, produtores rurais. Enquanto a gente estiver à frente, que você continue contando com o nosso apoio, não só institucionalmente na feira, mas também discutindo a legislação mais adequada, discutindo as condições, discutindo segurança pública, discutindo carga tributária. Além de gerar oportunidades de negócios, o Rio Expo Food também oferece palestras, oportunidades de degustação e apresentação de oportunidades locais. Pelo 2º ano consecutivo no evento, a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro tem um estande próprio na feira para apresentar serviços a empreendedores interessados em abrir ou ampliar seus negócios no estado do Rio de Janeiro. Este ano, a companhia orienta sobre como pleitear incentivos fiscais em território fluminense e o mapa de áreas livres para a implantação de empreendimentos no estado. Durante a feira, o espaço de exposição da Codim também contará com informações sobre a zona de processamento de exportação do açu, cujo projeto foi atualizado pela companhia de acordo com o marco legal das zonas de exportação, que atrairá diferentes empresas para o estado. Nós estamos preparando um Rio para o futuro, um Rio que brilhe cada vez mais, um Rio autossustentável, um Rio economicamente equilibrado, para que cada empreendedor saiba que aqui tem segurança jurídica, tem segurança política, para quando vier fazer o seu evento, quando vier implantar a sua empresa, a sua indústria aqui, o empreendedor sabe que aqui é um local onde ele pode vir sem sobressaltos. Então o Rio é uma potência econômica, é uma potência financeira e acho que esse é o grande legado que nós vamos deixar. E ainda falando sobre a Expo Food, o Sinditurismo Petrópolis está proporcionando uma oportunidade exclusiva para os empresários do setor de turismo, gastronomia e hotelaria. São as inscrições gratuitas para participar da 35ª edição do Super Rio Expo Food, um dos maiores eventos de negócios das Américas. Olha só. Na 35ª edição do evento, acontecerá entre os dias 18 e 20 de março, no Espaço Rio Centro, na cidade do Rio de Janeiro, e contará com palestrantes como a ginasta Rebeca Andrade e o chefe de cozinha francês Claude Troyes e muitos outros. Tradicionalmente, a inscrição para visitantes pode chegar a R$ 730, mas com a iniciativa do Sinditurismo Petrópolis, todos os empresários locais do setor, sejam eles associados ou não ao sindicato, terão acesso gratuito ao evento, bastando apenas realizar a inscrição previamente junto ao sindicato. A Super Rio Expo Food é uma convenção gigantesca que acontece lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Acontece de 18 a 20 de março, é a 34ª edição, e é um evento realmente que tem palestras muito legais. Ele é muito voltado para o comércio varejista de alimentos, mas tem muita informação, tem muita tendência, bem bacana para quem é dessa área nossa de hospedagem e alimentação. A iniciativa do Sinditurismo Petrópolis busca incentivar a participação de empresários locais no evento, ampliando assim o conhecimento, o networking e as oportunidades de novos negócios. O Sinditurismo então vai disponibilizar o transporte e a entrada gratuita para esse evento, que é uma entrada normalmente bem cara,
E para proporcionar essa visita e para conhecimento e feira é bem bacana. Organizado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro e pela Base Eventos, a expectativa é de que esta edição supere os 68 mil visitantes da última feira e ultrapasse os 4,2 bilhões de reais em negócios gerados. As inscrições disponibilizadas pelo sindicato são abertas a todos os empresários, permitindo que mais empreendedores da região tenham contato com as inovações e tendências do setor. Os empresários interessados em participar devem entrar em contato com o Sinditurismo Petrópolis pelo WhatsApp DDD 24 99235 0551. É importante para o turismo essas empresas de hospedagem e alimentação que a gente representa estarem se desenvolvendo, estarem trazendo conhecimento. É bem legal esse evento para você ver o que está acontecendo no mercado, quais são as tendências do mercado, para a gente estar sempre melhorando e capacitando as nossas empresas e os nossos funcionários. Bom, e agora falando em economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês vai, na prática, significar uma renda extra equivalente a um salário mínimo a mais. Segundo Haddad, um trabalhador que ganha na faixa de 4 a 5 mil reais, isso vai significar quase um 14º salário. Essa é a economia que a pessoa vai ter ao longo de 12 meses, uma economia de quase um salário mensal. Mais cedo, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o envio do projeto de lei que trata da isenção. O texto, que agora será analisado pelo Congresso Nacional, zera o imposto de renda até 5 mil reais e cria um desconto parcial para aqueles que recebem entre 5 e 7 mil reais, reduzindo o valor pago atualmente. Se aprovada pelos parlamentares, a medida entra em vigor já no ano que vem. Para compensar a perda de arrecadação, que chegará a 27 bilhões de reais por ano, o projeto prevê a tributação mínima das altas rendas, ampliando a receita com a cobrança de impostos de rendimentos isentos, como dividendos de empresas, que é parte do lucro distribuído aos acionistas, acima de 600 mil reais. O presidente Lula afirmou, em um discurso dirigido aos trabalhadores da fábrica multinacional Toyota, que o governo vai beneficiar 10 milhões de mulheres e homens. A visita à fábrica marcou o anúncio de 11 bilhões e meio de reais em investimentos da Toyota no Brasil até 2030, incluindo a construção de uma nova linha de montagem para a produção de veículos híbridos flex que combinam eletrificação com biocombustíveis. A expansão da Toyota na região de Sorocaba deve gerar cerca de 2 mil empregos diretos e outros 10 mil indiretos. E ainda falando em economia, gente, os brasileiros viram que o preço do ovo cresceu muito nos últimos dias, aumentou muito. E essa alta no preço do ovo de galinha foi influenciada por fatores sazonais, questões climáticas, aumento da demanda e o preço de insumos como o milho e o farelo de soja. Esse movimento teve início na segunda quinzena de janeiro e se intensificou ao longo do mês passado, tornando o produto um dos vilões da inflação em fevereiro. No mês passado, o ovo subiu 15,4%, registrando a maior alta do segmento alimentação e bebidas. Com isso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo desse grupo ficou em 0,79% no mês passado. A Associação Brasileira de Proteína Animal argumenta que a alta é sazonal e sempre ocorre no início do ano, especialmente no período da quaresma, em razão do aumento na demanda com a substituição do consumo de carne vermelha por carnes brancas e ovos. Além disso, o aumento na temperatura em regiões produtoras da proteína contribuiu para a redução da produção das matrizes poedeiras. O preço do produto foi citado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no começo do mês, em evento em Campo do Meio, Minas Gerais, ao falar sobre a possibilidade de adoção de medidas mais drásticas para reduzir o custo dos alimentos. Lula culpou os atravessadores pela alta do preço dos ovos no país. A associação também destaca que houve perdas de matrizes mais velhas. Como a reposição não ocorre de imediato, levará algum tempo até restabelecer os níveis produtivos. A associação acrescenta que o preço do ovo segue uma soma complexa de variáveis, que envolvem fatores produtivos, como desempenho e custos da produção, a exemplo do preço do milho, embalagens plásticas, combustíveis, energia elétrica e outros. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP acompanha o setor de ovos desde 2013 e registrou um aumento expressivo nos preços dos ovos do tipo extra comercializados no atacado, em parte das regiões acompanhadas pelo Centro de Pesquisas. O centro também esclarece que os preços tendem a subir no período que antecede a quaresma. E você vai ver depois do intervalo.
Apostas para a dupla de Páscoa começaram na segunda-feira. Após 6 anos, Expo Petrópolis volta à cidade imperial. Cristo Redentor é o atrativo mais procurado no exterior em 2024. Postos de saúde do Cristo Redentor terão atendimento enquanto tiver visitante. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Estamos de volta. E olha só, a dupla de Páscoa, que é o primeiro concurso especial das loterias Caixas de 2025, iniciou o período de apostas na última segunda-feira. O prêmio do concurso 2.797 está estimado em 30 milhões de reais e será sorteado no dia 19 de abril, sábado, que antecede o domingo de Páscoa. E quem não deseja ficar milionário? Os amantes de uma boa fezinha já podem apostar na Dupla de Páscoa, o primeiro concurso especial das lotéricas esse ano. Os jogos podem ser feitos nas lotéricas de todo o país e também por meio do portal Loterias Caixa pelo app Loterias Caixa. Vale lembrar que a aposta simples custa R$ 2,50 e assim como nos demais concursos especiais, a Dupla de Páscoa não acumula. Para jogar é simples, basta escolher entre os números de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante. 30 milhões, ótimo, né? 30 milhões dá para ajudar muito a mim e a gente pode ajudar outras pessoas, né? Uma boa, vou jogar, com certeza. Tem algum número específico, alguma superstição? Ah, mas eu não posso falar não. Deixa que eu darei sinais. E no primeiro sorteio, se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina e assim sucessivamente, conforme as regras de cada modalidade. Caso apenas um apostador leve o prêmio de 30 milhões de reais e aplique todo o valor na poupança, ele vai receber um rendimento de aproximadamente R$ 162 mil já no primeiro mês. Esta é a 9ª edição do concurso especial da dupla cena, mas o maior prêmio da modalidade ocorreu em 2024, quando duas apostas dividiram um total de 37 milhões de reais. A gente tem que acreditar na sorte e às vezes a gente tem a sorte de ganhar. Então eu chego para as pessoas e falo, vamos fazer uma fezinha que é importante, porque um dia pode ganhar. É isso mesmo, gente. 30 milhões, quem não quer, né? Eu também vou fazer minha fezinha. Bom, e agora mudando de assunto, após anos, a tradicional exposição agropecuária volta a acontecer na cidade imperial. E dessa vez com novas atrações e um novo nome a partir do dia 1º de maio. Realizado pela última vez em 2019, antes da pandemia, a exposição agropecuária, agora Expo Petrópolis, retorna para a cidade imperial. Do dia 1º a 4 de maio, o Parque Municipal Prefeito Paulo Rates, em Itaipava, recebe nomes como Simone Mendes, Ludmilla, Pedro Sampaio e Glória Groove para trazer muita diversão e música boa aos petropolitanos que estarão na cidade. Eu acho muito legal, porque é um evento que não tem há muito tempo, né? E Petrópolis está precisando dessas coisas, ainda mais no início do ano, né? Que não tem muita coisa. Eu pensei que as atrações podiam ser mais sertanejas, né? Uma Ana Castelo, um Luan Santana, Matheus Cauã, mas eu gostei, tô planejando ir. É um investimento para a cidade, né? E tendo os turistas, eles ficam conhecendo mais também a cidade. Acho bacana, ainda mais com as atrações que vai vir, né? Sua presença, então, está confirmada para o evento? Com certeza, com certeza. Com uma estrutura composta por 2 palcos, fazendinha, campeonato de cavalos e parque de diversões, a última edição do evento atraiu mais de 200 mil pessoas de diversas regiões. O evento atrai milhares de turistas para Petrópolis e movimenta diversos setores, como comércio, serviços, hotelaria, agro, entre outros. As expectativas para um retorno positivo na cidade são altas. Muito legal essa notícia da Expo Petrópolis está voltando. Também para a população de Petrópolis ter também essas oportunidades de ver grandes shows e ter um movimento bacana na cidade. Também para o turismo, que traz gente de fora, traz outras bandas. Realmente esse movimento é muito importante, não só para o turismo, mas a parte de comércio, a parte de serviço, mais turismo. Mas tem uma parte agro muito grande na cidade que também se movimenta na Petrópolis Expo, é bem bacana. Realmente, gente, voltar com esse evento é muito importante para a economia de Petrópolis. A gente está esperando, claro, a confirmação de novos nomes e a gente traz aqui atualizadinho para vocês novas atrações, claro. E, gente, ainda falando em turismo, o monumento Cristo Redentor permanece como o destino mais procurado do Brasil entre os turistas internacionais nos sites de buscas da internet. Em 2025, o Rio já é o destino principal reservado. O Rio de Janeiro também segue à frente no ranking dos 10 atrativos brasileiros mais buscados na internet, tendo o Cristo Redentor como o primeiro da lista, com mais de 175 mil consultas em um ano.
Os dados constam da edição da revista Tendência do Turismo 2025, produzida pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, e pelo Ministério do Turismo. O Cristo Redentor ganha ainda mais destaque com o lançamento da campanha Embratur Rio Cidade Abençoada, feito durante a Bolsa de Turismo de Lisboa na última quarta-feira. O objetivo é promover a capital fluminense no mercado europeu, destacando o potencial para o turismo religioso e esportivo. De acordo com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o mundo identifica o Brasil quando vê o Cristo Redentor. O Rio de Janeiro é o grande cartão postal e a porta de entrada do país. A estátua tem 30 metros de altura e pesa 635 toneladas. A construção durou de 1922 a 1931, embora o conceito do monumento tenha surgido pela primeira vez na década de 1850. Ele tem para-raios nos braços, na cabeça e nas mãos. Em média, é atingido por raio 12 vezes a cada verão. O ranking foi feito com dados da plataforma SimilarWeb, que mede o tráfego na internet, destacando o Cristo e o Pão de Açúcar. Aparecendo ainda entre as atrações do Rio de Janeiro, o Estádio do Maracanã, o Parque Lage e o Museu da Manhã. Em janeiro deste ano, o Rio de Janeiro e os demais destinos do estado fluminense receberam mais de 502 mil turistas estrangeiros, um aumento de 50,4% em relação ao mesmo período de 2024, quando quase 334 mil visitantes internacionais desembarcaram por lá. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã já é quinta-feira, essa semana meio chuvosa, com as temperaturas um pouco abaixo do que já estava na semana passada. E a gente está aqui ao vivo com a Ana Beatriz Tomás, que vai trazer as informações sobre a previsão do tempo para amanhã. Ana, boa tarde, amanhã já é quinta-feira, menina, a semana voou. E aí, qual que é a previsão do tempo? Oi, Rafa, boa tarde para você que nos acompanha aí de casa. Exatamente, a semana tá voando e a gente já tá aqui dando a previsão para quinta-feira e daqui a pouco é de sexta e chega o fim de semana. Mas é isso aí, como você falou, para quem gosta do friozinho, tá podendo aproveitar essa semana que realmente a gente tá vendo nenhuma queda nas temperaturas. Vamos começar então a previsão por Nova Friburgo, que tem previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira nesta quinta-feira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. Em Teresópolis, o dia será de chuvoso de manhã, com aberturas de sol, à tarde e pancadas de chuvas que vão até a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 23 graus. Em Petrópolis, a quinta-feira será de dia de sol, com muitas nuvens, dia nublado, com chuva de manhã, tarde com temporal e noite ainda chuvosa. As temperaturas também vão variar entre a mínima de 19 e a máxima de 23 graus. Em Paraíba do Sul, o dia amanhã será parecido com o de hoje. A previsão é de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas aí já sem chuva. Os termômetros podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 26 graus. E para finalizar, em Três Rios, a quinta-feira será de sol, com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus. Então, Rafa, só Três Rios aí que tá saindo um pouquinho da previsão das outras cidades, né? Que acaba contando com chuva. É isso mesmo, Ana. Eu observei nessa previsão que você acabou de falar para amanhã que a amplitude térmica deu uma diminuída, né? A gente vê ali que no início da semana a amplitude térmica estava bem alta, bem grande, na verdade. E agora tá bem reduzida. As mínimas ali em 18, as máximas em 23 em algumas cidades. E já tá bem abaixo ali dos 30 graus que a gente vinha vendo nas últimas semanas. E, gente, isso é normal, sabe por quê? O verão já acaba amanhã. Então, essa época é normal que venha essa frente fria com chuva para finalizar e encerrar mesmo o verão e aí sim começar o outono. Mas amanhã a gente fala melhor sobre isso, não é isso, Ana? Muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais. O Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Gente, amanhã é quinta-feira, então eu ainda estarei aqui ao vivo com vocês a partir de 1h da tarde. Como eu sempre falo, temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.